Graça e paz, irmãos, boa tarde. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical, que é onde a gente aprendemos mais da palavra do Senhor. Nós vamos continuar hoje com os nossos estudos escatológicos, que é o estudo sobre o futuro, sobre as coisas que ainda estão aí por vir, né? Então, vamos orar a Deus e pedir para Ele a iluminação e o entendimento sobre a sua palavra. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos gratos, Senhor, por mais este dia que estamos na Tua presença, Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, por todos os nossos erros, os nossos pecados, nossas falhas, Senhor, que cometemos contra Ti, Senhor. Nós estamos, Senhor, aqui reunidos hoje para aprendermos mais um pouquinho de Ti, Senhor. Estamos buscando conhecimento, Pai, sobre os Teus ensinamentos, sobre o Teu querer sobre nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor, pedir a presença do Espírito Santo agora, Pai, para que Ele ilumine as nossas mentes, os nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra possa ser entendida e possa ser guardada, Senhor, no nosso interior. Para que assim também nós, como servos Teus, Pai, possamos passar esse ensinamento e tudo aquilo que for da Tua vontade em nossas vidas para os nossos entes queridos, para os nossos próximos, os nossos irmãos queridos, ó Pai. Nos abençoe e nós estamos aqui pedindo tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Então agora, irmãos, depois que nós oramos, nosso estudo hoje ele está baseado em Apocalipse 20, de 1 a 10. Irmão, então vamos falar um pouquinho sobre o milênio, né, que é um dos assuntos, né, que tem aí bastante versões, então precisa ser estudado, precisa ser entendido pelos irmãos, tá? Então, pause o vídeo, leia lá Apocalipse de 1 a 10 e aí depois retorna para que a gente possa aqui, então, junto com a presença do Espírito Santo e a palavra do Senhor, a Bíblia, as Escrituras, nós vamos entender quais são as versões e as três versões que a maioria dos cristãos acreditam sobre o milênio. E também, graça e paz, irmãos, boa tarde. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical, que é onde a gente aprendemos mais da palavra do Senhor. Nós vamos continuar hoje com os nossos estudos escatológicos, que é o estudo sobre o futuro, sobre as coisas que ainda estão aí por vir, né? Então, vamos orar a Deus e pedir para Ele a iluminação e o entendimento sobre a sua palavra. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos gratos, Senhor, por mais este dia que estamos na Tua presença, Senhor. Pedimos perdão, ó Pai, por todos os nossos erros, os nossos pecados, nossas falhas, Senhor, que cometemos contra Ti, Senhor. Nós estamos, Senhor, aqui reunidos hoje para aprendermos mais um pouquinho de Ti, Senhor. Estamos buscando conhecimento, ó Pai, sobre os Teus ensinamentos, sobre o Teu querer sobre nossas vidas, Pai. Queremos, Senhor, pedir a presença do Espírito Santo agora, Pai, para que Ele ilumine as nossas mentes, os nossos corações, Senhor. Que a Tua palavra possa ser entendida e possa ser guardada, Senhor, no nosso interior. Para que assim também nós, como servos Teus, Pai, possamos passar esse ensinamento e tudo aquilo que for da Tua vontade em nossas vidas para os nossos entes queridos, para os nossos próximos, os nossos irmãos queridos, ó Pai. Nos abençoe e nós estamos aqui pedindo tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Então agora, irmãos, depois que nós oramos, nosso estudo hoje ele está baseado em Apocalipse 20, de 1 a 10. Irmão, então vamos falar um pouquinho sobre o milênio, né,
que é um dos assuntos que tem aí bastante versões, então precisa ser estudado, precisa ser entendido pelos irmãos, tá? Então, pause o vídeo, leia lá Apocalipse de 1 a 10 e aí depois retorna para que a gente possa aqui, então, junto com a presença do Espírito Santo e a palavra do Senhor, a Bíblia, as Escrituras, nós vamos entender quais são as versões e as três versões que a maioria dos cristãos acreditam sobre o milênio. E também vamos responder quando ele vai acontecer e se os cristãos vão passar pelo período de tribulação. Então, essas três coisas você vai aprender hoje. O que é o milênio, quando ele vai acontecer e se nós, os cristãos, vamos passar pela grande tribulação. Tá? Pausa o vídeo, leia Apocalipse de 20, de 1 a 10 e retorna para a gente podermos estudar juntos. Tá? Estou aguardando vocês, hein? Então, irmãos, agora que vocês já leram aí Apocalipse 20, de 1 a 10, mantenha a sua Bíblia aberta. E a primeira pergunta que nós temos que responder é: o que é o milênio? A palavra milênio, ela significa 1000 anos. Vem do latim milênio, que significa 1000 anos. Então, o termo aí a gente encontra aí em Apocalipse 20, no verso 4 e 5, e que diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos. Então, pouco antes aí, irmão, no versos 2 e 3, nós vemos que um anjo desceu do céu, agarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-se e pôs sobre ele o selo, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Então, ao longo aí da história da igreja, há, irmãos, pelo menos três visões principais e diferentes sobre essas passagens, né? Sobre a época e qual vai ser a natureza desse milênio. São três que nós vamos ver hoje e nós vamos começar já explicando as três visões, né, que os cristãos têm sobre essa passagem aí de Apocalipse. E a primeira dela é o amilenismo, ou seja, é uma posição em que o cristão não acredita que vá acontecer, ou seja, ele acredita que ela já está acontecendo. O amilenismo não acredita que no futuro vai haver esse milênio e que ela está acontecendo exatamente agora, né, na era presente e não na era futura. Apocalipse, aí de 1 a 6, que fala sobre a era da igreja, que é a era presente. Então, o milenismo acredita que este período seja o período milenar, a qual se refere Apocalipse, né? Então, ele acredita que nós já estamos vivendo este milênio e que após viria a volta de Jesus, onde seriam ressuscitados os crentes e também os incrédulos, o julgamento e depois o novo céu e a nova terra, onde nós iremos para um estado eterno, ou seja, moraremos eternamente com Cristo nos novos céus e nova terra. Então, o amilenista não acredita que o milênio ainda vai acontecer, mas que ele já está acontecendo. Essa é a primeira posição, a primeira explicação dessas três principais que nós temos entre os cristãos. O amilenismo acredita que o milênio já está acontecendo. Então, irmãos, segundo a posição amilenista,
Apocalipse 20, de 1 a 10, ele está descrevendo a presente era, ou seja, já está acontecendo. A presente era é o atual estado, é o atual acontecimento, né, da igreja. Então, nesse período, Satanás, a influência dele é menor. Então, por isso, os cristãos conseguem pregar o evangelho, né, de, de Cristo a todo o mundo, a todas as nações, até os confins da terra. Aqueles que reinam com Cristo por 1000 anos são os cristãos que morreram e já estão reinando com Cristo lá no céu. O reino de Cristo, no milênio, segundo esse ponto de vista, ele não é um reino físico aqui na terra, mas sim um reino celestial, sobre o qual Cristo mesmo falou lá em Mateus 28, 18, quando ele disse que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse ponto também chamado de amilenista, eles sustentam que não existe nenhum milênio que ainda esteja por vir. Como a gente já viu, eles creem que Apocalipse está se cumprindo agora mesmo, tá? Nessa era, né, onde a igreja de Deus está reinando, né? Eles ainda diz que essa duração, que quando se fala de 1000 anos, é apenas uma expressão, né, e uma linguagem, aliás, né, uma figura de linguagem, né, que foi dada para um longo período em que os propósitos perfeitos de Deus, né, vão se realizar. De acordo com eles, a presente era da igreja ela vai continuar até a volta de Cristo. Quando Cristo vai voltar, então haverá a ressurreição, tá? Igual nós já falamos, de todos os crentes, também como os dos incrédulos, né? Os cristãos vão ser ressuscitados, né? E unidos novamente com o seu espírito, e então entrarão no pleno gozo do céu para sempre. Já os incrédulos, né, eles vão enfrentar o julgamento final e a condenação eterna. Os crentes, eles também comparecerão diante lá do tribunal de Cristo, mas apenas para julgar, né, e determinar quais serão os graus de recompensa lá no céu, né, pois só os incrédulos é que serão condenados eternamente, né. Eles também, após isso, então viria e começaria o novo céu e a nova terra, e seriam esse começo imediatamente após o julgamento final. E aí, então, começaria então o estado eterno, onde iríamos permanecer para sempre, né? Há também, né, nesse tipo de pensamento, né, todos esses eventos acontecem assim de uma vez só, né, logo após a volta de Cristo. Há alguns, né, milenistas que ainda acreditam que nem todos os eventos já se cumpriram, né? Faltam alguns ainda. Berkoff, né, diz que ainda faltam alguns eventos para se cumprir. Então essa é a primeira posição que nós vimos, né, que é do amilenista. Segunda posição, irmãos, é dos pós-milenistas. E aí, então, esse prefixo que vai na frente significa depois, né? Pós-milenismo acredita que somente após o milênio Cristo irá voltar. Então, como é que ficaria? A presente era em que nós vivemos, né, era da igreja. Depois entra com a volta de Cristo o começo do milênio. Então Jesus volta,
a ressurreição dos crentes, dos incrédulos, o julgamento, novos céus e nova terra. E isso tudo acontece num período de 1000 anos. E aí então, depois de todos esses eventos, durante esses milênios, então entra-se no estado eterno, né, onde nós iremos viver com Cristo para sempre. O pensamento pós-milenista, eles acreditam que, com o avanço da igreja e do evangelho, acrescentarão de forma gradativa, ou seja, de tal modo que uma proporção cada vez maior da população mundial se tornará cristã. E, como consequência dessa influência cristã, a população, né, então significativa, né, nessa sociedade, ela estará funcionando mais e de acordo com os padrões de Deus, ou seja, a população, ao ouvir o evangelho, né, vão se conquistar mais crentes, mais cristãos vão aderir ao plano de salvação de Cristo. E aí então, durante essa era milenar, vai ser reinar durante a terra, vai haver justiça, né, sobre a terra e paz. Então, o pós-milenismo, ele acredita que o milênio vai existir ainda, ele não chegou. Então, e todos os eventos só vão acontecer durante esse milênio. É, é o contrário do amilenista, que acredita que ele já está acontecendo. O pós-milenista acredita que vai ser todos esses eventos ainda estão por vir durante o período milenar. Existe aí também, irmãos, o pré-milenismo, que ele é pré-tribulacionista. Ou seja, essa posição, ele defende que o pré-milenismo, né, é igual à última que nós falamos, mas com uma diferença, né? Eles acrescentam aí que Cristo voltaria uma outra vez, tá? Então Cristo voltaria, já veio uma vez para implantar o reino e o plano salvífico e aí sua igreja. Aí de Cristo voltaria uma segunda vez, que seria essa vinda, né, de Cristo, uma vinda assim não visual, né, uma vinda secreta para tirar os cristãos da terra, né? E depois, então, uma terceira vez, quando Cristo voltaria então para reinar pela eternidade sobre a terra, né? Então seriam 3 vindas de Cristo, né? Então essa visão pré-milenista e pré-tribulacionista, ela ficaria da seguinte forma. Então, haveria a era da igreja, né, a qual nós vivemos, né? Cristo, ele volta antes do milênio e antes da tribulação, da grande tribulação. Aí então ele recolhe ali os cristãos e depois que ele recolher os cristãos, tirar da sua igreja, há o período de milenar. Depois do período milenar, então Cristo volta então definitivamente para reinar sobre os céus e a terra. E aí tem a ressurreição dos incrédulos, o julgamento e depois então estabelece-se o reino dos novos céus e nova terra pela eternidade. Então existe esse pensamento também, irmãos, do pré-milenista, pré-tribulacionista. Ou seja, esse ponto de vista, né, em que a igreja continua até que de repente, né, de uma maneira inesperada e secreta, Cristo chega, né, a esse período, né, e chama para si todos os cristãos, né? E isto
temos passagem bíblica, irmão. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. Cristo, então, retornará ao céu com os crentes arrebatados da terra. Quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação sobre a terra, por um período de 7 anos. Durante esse período de 7 anos de tribulação, cumpre-se então muitos dos sinais que, segundo as predições, precedem aí a volta de Cristo. O grande julgamento da plenitude dos judeus ocorrerá à medida em que eles aceitarem Cristo como o Messias. Em meio ao grande sofrimento, haverá também muita evangelização, realizada em especial pelos novos cristãos judeus. Ao final da tribulação, Cristo voltará com os seus anjos para reinar sobre a terra por 1000 anos. Então, há essa posição também, irmãos, onde se acredita que Cristo, além de voltar, não só uma vez, Cristo voltaria mais 2 vezes. Então, nesse pensamento, a igreja continua trabalhando aqui na terra, falando do Evangelho a todas as nações, até próximo à volta de Cristo, né? Onde virá, né, depois sobre a terra, esse período de grande tribulação e sofrimento. E ali nós vimos então que isto vai até a volta de Cristo, onde os crentes que estiverem morridos serão ressuscitados e terão o corpo, né, remido ao seu espírito, reunido de novo com o espírito. Esses crentes reinarão com Cristo sobre a terra por 1000 anos, né? E aí então nós já dissemos que este 1000 anos seria aí um período apenas literal, né, uma expressão simbólica, né, para esse período. Durante esse período, Cristo estará fisicamente presente sobre a terra e em seu corpo ressurreto e dominará, ou seja, Cristo reinará sobre toda a terra. Então não vai ser Cristo em espírito, mas sim em corpo. Vai ser uma presença corpórea, né? Então, os crentes ressuscitados e os que estiverem sobre a terra quando Cristo voltar, receberão o corpo glorificado da ressurreição, que nunca morrerá. E nesse corpo da ressurreição viverão sobre a terra e reinarão com Cristo. Quanto aos incrédulos que restarem sobre a terra, muitos, né, mas nem todos, se converterão a Cristo e serão salvos. Jesus reinará em perfeita justiça e haverá paz por toda a terra. Muitos pré-milenistas, eles sustentam que a terra será renovada, né? Então nós veremos de fato o novo céu e a nova terra durante esse período. Nós vemos que a fidelidade a esse ponto ela não é essencial no pré-milenismo, pois é possível ser pré-milenista e sustentar que o novo céu e a nova terra só virão depois do juízo final, tá? Então, no início desse tempo, Satanás será preso, lançado ao abismo, de modo que não terá influência sobre o céu e nem sobre a terra, né, durante esse milênio. Tá? Em Apocalipse 1, nós lemos, né, aí 21, de 1 a 3. Então, de acordo com esse ponto do pré-milenismo, no final do 1000 anos, Satanás será solto. Então, ele vai unir forças, né, com muitos incrédulos, né, que se submeteram extremamente ao reinado de Cristo ali no começo, mas por dentro eles se desenvolvem, né, uma nova revolta e acabam se revoltando contra Cristo com a presença de Satanás. Esses rebeldes vão batalhar contra a cidade santa, contra Cristo, né? Então serão derrotados definitivamente. Cristo então
ressuscitará todos os incrédulos que tiveram morrido ao longo da história, e estes comparecerão diante dele para o julgamento final. Uma vez realizado o juízo final, os crentes então sobem e reinam com Cristo pela eternidade. Esse pensamento pré-milenista, é o que mais cresce, é o que mais foi aceito pelos cristãos, que a igreja, que desde o início dos séculos vem sofrendo perseguições e sofrimento, e vê aí o mal aumentando sobre a terra. Mas assim como no caso do pós, os argumentos a favor do pré, eles não se baseiam em observações de eventos correntes, mas em passagens específicas da Bíblia, da Escritura, da Palavra de Deus. Não só exclusivamente de Apocalipse 20, de 1 a 10. E, então nós vimos aí as 3 versões que nós temos sobre o milênio. Nós temos o amilenista, nós temos os pós-milenistas e temos os pré-milenistas. E ainda há mais algumas versões dentro dessas versões que ainda precisa ser dito, irmãos. E assim como o pós-milenista, o amilenista, o pós-milenista, ele também, pré-milenista, ele acredita, que essa expressão 1000 anos, ela é uma expressão, apenas figurativa, Ninguém sabe exatamente quando e como ele irá começar. Mas ele tem uma visão, assim, uma característica de otimismo acerca do poder do Evangelho para mudar vidas e estabelecer o bem no mundo. Ou seja, a crença do pós-milenismo, ele acredita que durante a época em que a igreja estiver aqui na Terra, ela vai provocar e vai experimentar um grande avivamento. Vai haver a ausência de guerras e conflitos internacionais e aparentemente vai se obter grandes avanços e vitórias sobre o mal e sobre o sofrimento mundial também. Mas o pós-milenismo, em uma forma mais responsável, ele não se baseia simplesmente na observação dos eventos no mundo em nossa volta, mas em argumentos extraídos de várias passagens das Escrituras, os quais exatamente nós vamos ver daqui a pouco. O pré-milenismo, que é o próximo que nós vamos ver, ele é o estudo mais aceito e mais pregado desde o princípio do cristianismo. A crença do pré-milenismo, que pré significa antes, ela diz que Cristo irá voltar antes do milênio. Então, esse ponto nós vamos ver na seguinte ordem: pré-milenismo. Então, Jesus Cristo volta antes do milênio. Nós estamos na era da igreja, então vem a volta de Cristo, onde há todos aqueles eventos em que nós falamos sobre a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos, o julgamento, e aí vem o novo céu e a nova terra. Então, Cristo recolhe a sua igreja, sobe para o céu e lá ele passa 1000 anos reinando com Cristo. Todos os salvos passam 1000 anos reinando com Cristo lá na terra, lá no céu e nova terra. Aqui embaixo vai ficar Satanás, e todos aqueles incrédulos. E aí, então vem então a ressurreição dos incrédulos depois de 1000 anos. Há um julgamento e aí então sobe-se de novo, ou desce, aliás, desce
e aí se instala aqui na terra um novo céu e a nova terra, um novo céu e a nova terra. Ou seja, Jerusalém reformada desce lá do céu e é instalada aqui na terra. Então, após esse julgamento e a instalação da Nova Jerusalém aqui na terra, entra-se no estado eterno. Então, o pré-milenista, ele descreve esses eventos dessa forma, né? E como eles acontecerão. Neste esquema que eu falei, tá? Estado da igreja acontecendo, pregando o evangelho para todo mundo, depois a primeira volta de Cristo, aliás, a segunda volta de Cristo, onde há a ressurreição dos crentes e são levados para a Nova Jerusalém e reinarão lá no céu por 1000 anos com Cristo. Depois, Cristo do milênio volta-se, desce com a Nova Jerusalém para reinar aqui na terra. E então a ressurreição dos incrédulos, o julgamento e o estado eterno. Nós temos argumentos que defendem todas essas posições, né? A milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo, e o pré-milenismo, pré-tribulacionismo. É um estudo, né, bastante complexo. Então a gente estamos aqui hoje explicando apenas o básico dessas posições, né? E ainda tem aí a nossa última pergunta, né? Os cristãos, eles passarão pela grande tribulação? Aqueles argumentos que nós acabamos de dizer sobre o pré-milenismo, né? Ali diz que Cristo voltará em breve, mas não fala se é antes ou depois da grande tribulação. Essa expressão, irmãos, da grande tribulação, ela está lá em Mateus 24:21, onde Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, o pré-milenismo, que é a posição clássica, que é a mais aceita, né, mais conhecida, ele diz que Cristo voltará depois dessa grande tribulação, né? E logo em seguida, né, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Mateus 24:29 e 30. Então, conforme a gente viu aí acima, durante os séculos 18, né, 19 e 20, a popularidade do pré-milenismo ele cresceu muito, né? Então, da qual se defende essa vinda de Cristo, né, pré-tribulacional. Então, isto, né, com frequência é chamado de arrebatamento pré-tribulacionista, tá? Porque nesses sistemas que nós vimos sobre as voltas de Cristo, né, quando ele volta pela primeira vez, arrebata a sua igreja, leva para o céu com ele para reinar na Nova Jerusalém. Esses argumentos eles são a favor, né, desse arrebatamento antes da grande tribulação, né? Então, nós vemos algumas passagens que nem Apocalipse